Galera, como vai? Pessoal, na aula passada vocês fizeram a atividade número 1, né? É bom, galera, fazer a atividade do número 1 porque vocês irão entender as próximas, né? É necessário a 2 também, né? Que é uma sequência e assim por diante, né? Aqui a gente tem uma continuação de conteúdos, ok? Então na número 3, galera, que é a atividade para fazer hoje, tá assim, ó. Tá pedindo para você, para bater uma função do primeiro grau, precisamos de no mínimo quantos pontos no plano cartesiano para traçar a reta. Então, para a gente fazer uma reta, a gente precisa de no mínimo quantos pontos? De 0, de 1, de 2, de 3 ou de 4 pontos, né? Lembrando, galera, que cada ponto, ó, o exemplo da 2, ó, tem um par ordenado, ou seja, tem um valor para x e tem outro valor para y. Então aqui eu tenho um ponto. Eu preciso de quantos pontos para me ter uma reta? Para me ligar e fazer uma reta, né? Quantos pontos? E a partir daquela reta, galera, aquela reta é uma função, né? Que a gente já estudou na número 1 aqui, que cada uma dessas funções, ó, eu tenho uma reta, ok? Então uma sequência 3 e a 4, galera, uma questão do Enem, para mostrar a vocês, né, 2018, que questões do Enem a gente estuda, né, desde o fundamental, no ensino médio, né, tem questões que a gente estudou no ensino médio no primeiro ano, que cai no Enem. Essa é um dos exemplos, essa questão é um dos exemplos. Eu não coloquei o número da questão porque depende da prova. É uma questão, essa questão, galera, caiu em todas as provas, mas dependendo da cor da prova, muda o número, certo? Eles mudam o número, mas a questão é a mesma, tá? Então tá aqui, ó. Uma indústria automobilística que está testando um novo modelo de carro, colocou, né, 50 litros de combustível, né, são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a distância de combustível no tanque é indicada pelo eixo vertical, que é o eixo Y, ó. Então aqui, galera, no eixo vertical é a quantidade de combustível, né? Que no caso aqui a quantidade está em litro, a unidade de medida. E a distância percorrida pelo automóvel é indicada pelo eixo X. Então, ó, se esse automóvel anda 0 km, né, não andou nada de distância, ele vai ter no marcador 50 litros, né? Não andou nada. Mas se ele andar 100 km, né, vai ter no marcador 40 litros, ó. Ok? E assim sucessivamente, ó. Aqui, ó, esse ponto aqui, galera, tá na direção do X, ó. Então tem um valor aqui para x e outro valor para y. Cada ponto aqui, por mais que não tenha uma linha tracejada aqui, mas foi feito a partir desse análise aqui de baixo, analisando esses intervalos. Lembra que eu falei para vocês que o intervalo aqui poderia, né, para não ter um gráfico grande, poderia ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, né? Aqui foi feito intervalo de 100, ó, né? Porque se fosse feito que nem aqui de 5 em 5, daria um gráfico enorme. Então vamos lá, galera. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque é percorrida pelo automóvel é qual dessas expressão, né? Qual dessa expressão que faz parte, pertence essa reta aqui, ó. Qual dessas? Para a gente fazer isso, galera, como uma questão do Enem, a gente pode testar elas, né? Para ver qual dessas é, né? Então, por exemplo, como que a gente vai fazer esse teste? No lugar do x aqui, galera, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Eu posso começar pelo 0, se eu quiser. Ou eu posso testar o 100, né? Então, se eu colocar o 100 no lugar do x, qual que é o valor do y? Não vai ser 40? Ó, tem que ser 40, ó. Se eu colocar o 0 aqui, tá no x, qual que vai ser o y? 50. Colocar 200, qual que vai ser o y? Vai estar nessa direção, né? 30. Ok?
Então vou fazer um teste aqui, eu não vou testar nenhuma dessas, galera, porque essas daí vocês que vão testar. Eu vou testar uma outra qualquer aqui, né? Por exemplo, se essa tivesse aqui, ó, também se fosse uma das alternativas, como que eu faria o teste, né? Seguindo um exemplo, faria da seguinte maneira, ó. Y igual, no lugar do x eu vou usar o 100 aqui, ó, vou usar esse 100 aqui. Se eu usar o 100 para x, o y tem que me dar 40, ó, certo? Então, ó, faria assim, ó, y igual 3 vezes, no lugar do x, vou colocar 100, mais 4. Ficaria y é igual 3 vezes 100, 300, mais 4, y é igual 304. Então, se o x for 100, o y tinha que ser 304. Nessa função aqui, tá, galera? Nesta. Então, essa função aqui não pertence a esse gráfico. Por que não pertence? Porque o y foi 100, o x foi 100, né? O y deu 40, não deu 304. Então, eu descarto essa função aqui, ó. Ok? Então, mesma coisa eu vou fazer aqui, galera. Eu vou testar, eu posso colocar o 100 aqui no lugar do x e o meu y tem que dar 40. Ah, não deu. Então, quer dizer que não é essa função que é dessa reta aqui. Então, você vai para outra função, né? Ah, não deu. Vai para outra, certo? Até você achar a resposta correta. Ok? E é isso aí, galera.